Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Conforme vocês viram no título na capa do vídeo, o tema de hoje vai ser falar sobre a função pivotar. Só que para entender um pouco sobre o conceito dessa função pivotar, eu gostaria de passar alguns conceitos básicos antes de nós irmos para a parte prática. Eu deixei aqui na planilha, já deixei uma planilha preparada com algumas dicas, com algumas observações, e eu gostaria só de fazer um comentário bastante rápido sobre essa questão. Vamos lá. Primeiro, antes de nós trabalharmos a função pivotar, nós temos que lembrar sobre a aplicação das tabelas dinâmicas. É muito comum você fazer relatório analítico, dashboard, através de tabela dinâmica. E costumam-se trabalhar dados bastante expressivos para uma análise de resultado executiva. E só que tem um único ponto que em relação à questão da tabela dinâmica. À medida que nós inserimos novos dados nessa tabela base aqui, o que acontece? Esses dados não são automaticamente atualizáveis nas tabelas dinâmicas. Então nós temos que fazer a atualização manual. Bom, eu estou falando isso partindo do princípio que as pessoas que estão assistindo esse vídeo já conheçam um pouco de Excel, já saibam construir uma tabela dinâmica. Mas eu vou fazer aqui um exemplo prático, onde eu vou construir um exemplo de tabela dinâmica só para a gente poder entender bem o que nós estamos falando, tá? Então, pelo fato dela não ser atualizável, se você trabalha numa empresa, num departamento com várias outras pessoas, existe uma possibilidade muito grande de se cometer erro com relação à apresentação de resultados para a diretoria, para a gerência, enfim, para quem quer que seja seu superior. Por quê? Se uma pessoa trabalha numa planilha de base de dados e faz uma atualização e a outra pessoa vem, não atualiza a tabela dinâmica, a outra pessoa vem, trabalha a tabela dinâmica sem sequer fazer a atualização, pode comprometer o resultado final. Tá? Então é muito importante que essa tabela seja atualizada dinamicamente. Partindo para o conceito 2, o que acontece? Baseado nesse princípio de atualização, né, de tabelas, a Microsoft criou a função pivotar. O que significa isso? Significa você ter o mesmo conceito de montagem de relatório analítico, baseado numa tabela de dados, onde qualquer inserção nova que seja feita nessa tabela de base de dados, o relatório é automaticamente atualizável, sem que você tenha que fazê-lo de forma manual. Essa é a grande diferença entre uma tabela dinâmica comum e a função pivotar. Tá? Os dados são refletidos de forma instantânea e de forma automatizada, o que gera um enorme ganho de performance e produtividade. E um outro ponto bastante expressivo, bastante significativo é que, quando você usa uma tabela dinâmica, dependendo do tamanho da tua base de dados, tá? Você perde tempo de processamento, você tem um grande consumo de memória e a tratativa de dados ela é um pouco mais lenta. Quando a gente fala de uma base de dados pequena como essa aqui, que eu acabei já de deixar pronto, acabei de montar, então você não sente a diferença. Mas quando você trabalha uma tabela de dados com 10 mil linhas, 5 mil linhas, 15 mil linhas, 20 mil linhas, esse trabalho de processamento da tabela dinâmica, você perde muito ganho de processamento, você tem muito consumo de memória, né? Especialmente do processador. O processador trabalha de forma alucinada. Quando você faz isso na função pivotar, você tem um ganho de processamento, de performance, você tem um consumo muito menor de memória, além de que o processador trabalha muito menos. Só uma questão bastante importante a ser considerada. Essa função, a função pivotar, ela só está disponível na versão atualizada do Office 365. Então, se você tem um Office 10, um Excel 2010, 2016, 2019,
ele não vai funcionar. Você tem que estar com a versão atualizada do AVC 365, tá bom? E aqui eu deixei por uma questão de consulta, tá? Porque o que acontece? É muito comum a gente ouvir pessoas ensinar a trabalhar com tabela dinâmica, com função pivotal, mas não dá o pulo do gato, tá? Existe uma questão que quando você monta a fórmula da função pivotar, você tem um ponto onde você faz a ordem de classificação da linha e a ordem de classificação da coluna. O que acontece com isso? Você tem a utilizar o número 1 para a ordem crescente de texto por linha. Você tem a numeração -1 para a ordem decrescente de texto. A numeração 2 para a ordem crescente de valor. E a numeração -2 para a ordem decrescente de valor. Tá? Isso quando você trabalha na classificação, na ordem de classificação de coluna, ok? Bom, baseado no que eu disse, vamos aos exemplos práticos. Se você acha que... Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é, conforme vocês viram lá na capa de título do vídeo, meu nome é Alexandre Guedes, eu sou consultor de Microsoft Excel e Power BI, não tenho curso para ministrar, né? Não tenho como fazer hospedagem de site, mas posso disponibilizar os arquivos mediante qualquer consulta que me seja feita por e-mail. Vocês vão ter aqui na tela final todos os dados para poder me consultar, tá bom? Então, antes de mais nada, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa tabela aqui, tem que pegar essa base de dados e transformar ela em tabela. Então a gente vem aqui, dá um Ctrl+T, vem na guia da página inicial, formatar como tabela. Eu gosto muito de usar esse exemplo aqui, você pode usar qualquer outro, tá? Então deixa sempre marcado, minha tabela tem cabeçalho, e pronto. E você pode mudar o estilo dela em qualquer momento, clicando aqui no modelo de estilo de tabela, ok? Um dado importante que muita gente costuma fazer é a função soma, né? Então a gente coloca aqui a questão da soma. O que a gente faz? Pega aqui a coluna. Usa um valor. Só que quando você aplica filtros, por exemplo, eu quero fazer aqui o valor total do ano de 2025. Veja que com a função soma, ele não atualizou os dados como deveria, tá? Então, o que a gente costuma fazer nesse ponto? A gente usa a função subtotal, tá? Como é que ela funciona? Você vem aqui, coloca subtotal, escolhe aqui qual é o tipo de função que você quer. Eu quero a soma, tá? Ponto e vírgula e os valores. Veja que temos aqui o mesmo resultado, 305. Se agora eu vier aqui e fizer a filtragem por 2025, veja que ele recalculou automaticamente, tá? Vocês devem estar se perguntando o porquê de ter ali uma coluna chamada controle, tá? Controle significa hoje não vai ser necessário, mas a continuidade desse vídeo eu vou mostrar numa próxima aula como se faz para trabalhar com segmentação de dados e validação de dados. E essa coluna de controle ela vai ser essencial. Por quê? Aqui a gente vai colocar a função subtotal
onde a gente vai fazer contar valores. Vamos escolher aqui qualquer tipo de coluna, por exemplo, vendedor. Veja aqui, ele vai colocar aqui em todas as linhas o número 1. Por quê? Quando você fizer a segmentação de dados, vocês vão entender isso quando a gente utilizar a fórmula da função pivotar, em que a gente utilizar a fórmula completa e fizer uma segmentação de dados ou uma validação de dados, ele vai retornar tudo que for valor 1, ele vai retornar. Se for valor 0, ou seja, coluna espaço vazio, coluna vazia, aqui não vai ser o caso porque a planilha está toda preenchida. Ele vai autocontrolar automaticamente, tá bom? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar aqui a tabela desde o início, Ctrl T, vamos inserir uma tabela dinâmica numa planilha existente, tá aqui, tá? Vou fazer um exemplo aqui de tabela dinâmica. Fazer por trimestre, valor final de vendas. Ok? Então a gente tem aqui o resultado de 307.450. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui agora na tabela, vou mudar esse primeiro valor aqui, bastante expressivo, que está em 20, vou colocar 50. Veja que o valor da tabela vai mudar para 317.950. Se eu ver aqui em tabela dinâmica, ó, o que aconteceu? Não houve atualização. Ok? Aí o que eu tenho que fazer? Tenho que selecionar uma área da tabela dinâmica, vir aqui em análise de tabela dinâmica, atualizar tudo. Automaticamente ele vem e atualiza para o valor atual. Vou voltar aqui para o valor de 20. 307,50. Ele não atualiza. Aí eu tenho que vir de novo aqui, análise da tabela dinâmica, atualizar tudo. Ok? E agora que vem então a nossa cereja do bolo, que é a nossa fazer a atualização, fazer o uso da função pivotar. Ok? Então vamos lá. Igual. Vou fazer uns 3 exemplos apenas, pessoal. Uns 3 ou 4 exemplos, por causa do tempo, para não tornar o vídeo muito longo, tá? Então, pivotar, duplo clique. Aí você tem que colocar campos de linha. Campos de linha, eu vou escolher aqui. Vamos supor, vou escolher vendedor. Então você seleciona a coluna vendedor, ponto e vírgula, campo de coluna. Vou escolher o trimestre. Ponto e vírgula, valores. Venho na coluna de valores. Seleciono os valores. E aí a gente entra com a função. Vou querer a função de soma. Eu poderia fechar a fórmula aqui. Fecha parêntese. Vou ter o resultado de 307.450. 307.450. Perfeito. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer aqui a função pivotar, duplo clique. Aqui ele te dá a fórmula, ele te diz todos os dados que você tem que inserir. Então, campos de linha.
Dessa vez eu vou colocar campos de linha, vou colocar região, vírgula, vou colocar produto, ponto e vírgula, valores, ponto e vírgula, função soma, fecha parêntese, tá lá, tá lá o mesmo resultado, por região, produto e por valor total. Agora eu vou fazer utilizando a fórmula completa, ok? Ou seja, vamos lá, pivotar, grupos de linha, vou escolher trimestre, vou escolher o ano, coluna de valores, a função soma, você tem ponto e vírgula, não, você tem cabeçalhos de campo. Normalmente a gente coloca um sim, mas não mostrar. Aí ponto e vírgula, totais, profundidade total da linha. Botamos que é total geral. Ponto e vírgula, ordem de classificação das linhas. Lembra que eu falei do 1 menos 1, 2 menos 2? Vamos colocar 1. Ponto. Profundidade de coluna. Totais gerais. Ordem de classificação da coluna. Vou colocar 2 para ficar em ordem crescente. Matriz de filtro. Aí é aqui que vocês vão entender o porquê de utilizar a função controle. Eu disse que vai ser muito útil quando nós utilizarmos os recursos de validação de dados e de segmentação de dados. A gente abre o parêntese, seleciona a coluna, igual a 1, fecha parênteses 2 vezes. E temos aqui o resultado por ano e por trimestre, em ordem crescente de valores. Tá vendo? Isso nos ajuda a trabalhar justamente a questão de gráficos, que vai ser o que nós iremos utilizar na segunda aula, tá? Por hoje eu vou fazer só mais um exemplo para se assimilar bem essa questão. Então vamos lá, função pivotar. Sempre dá um duplo clique que pode errar na grafia, tá? É muito importante. Então vamos lá, campos de linha. Vou utilizar estado. Ponto e vírgula. Campos de coluna, vou utilizar vendedor. Ponto e vírgula. Valores. Coluna de valores totais.
a função soma, ponto e vírgula, cabeçalho de campo 1, ponto e vírgula, profundidade da linha 1, ponto e vírgula, ordem de classificação da linha 1, ponto e vírgula, profundidade total, coluna de profundidade total da coluna 1, ordem de classificação da coluna 2 e matriz de filtro, que é a nossa coisa de controle. Abre-se o parêntese, seleciona a coluna, resultado que seja sempre igual a 1, função, e nós temos aqui os resultados. Viu, pessoal? Agora, o melhor dos mundos. Tá? Vou chegar aqui simplesmente, vou pegar aqui o nome do Amaral, vou colocar o nome de Alexandre. Eu vou aqui na tabela dinâmica. Tá bom, não está classificado, mas não tem problema. Eu vou... Vamos olhar aqui na coluna de relatório. Nós fizemos por vendedor, não fizemos? Tá lá, Alexandre. No primeiro trimestre. Eu teria que mudar os dados do Alexandre, onde está Amaral, mudar para Alexandre, né? Então, Alexandre. 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 Veja que mudou totalmente o nome de... Ainda ficou um Amaral aqui, ainda tem um Amaral, vamos ver. Aqui, eu esqueci de mudar. Tem um. Veja, ela atualizou automaticamente, sem necessidade de fazer qualquer tipo de ir aqui na coluna, clicar no campo da tabela, atualizar. E aqui você pode formatar. Você pode chegar aqui, colocar mudar a fonte, pode selecionar a tabela toda primeiro, mudar a fonte. Eu gosto muito de trabalhar com a Sequoia UI. Aqui eu vou colocar, centralizar pelo meio, colocar uma fonte branca. Fonte branca centralizado total. É a mesma coisa de total. E você ainda pode chegar aqui na parte de valores, chegar aqui e colocar contábil. E na hora que você for fazer o gráfico, você vai ter a formatação ideal aqui, tudo direitinho. Bom, gente, isso aí é o que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Espero que tenha ficado bastante claro o uso da função pivotar, como ela funciona. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá aqui o meu e-mail, para que vocês possam mandar algum tipo de mensagem que seja necessário para, por exemplo, obter o arquivo ou fazer tirar algum tipo de dúvida que tenha ficado em relação ao vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de dar o seu like, ajuda muito o crescimento do canal, assim como se inscrever para receber notificações sobre novos vídeos a serem postados. E aqui tem um hiperlink de vídeos que eu já fiz que deram bastante
resultado aqui nas minhas consultorias, tá? Então, se tiverem interesse, é só clicar aqui e aqui meu LinkedIn, onde todos esses vídeos estão postados. Bom, mais uma vez eu agradeço a atenção de todos, espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado.